Socialização, Seminário Módulo 7. Tutora Fabiana dos Santos, acadêmicas Ana Paula Neres e Jainara Lopes. Tema principal do seminário: Ecos e reflexos africanos na literatura brasileira. Título do trabalho: Metodologias de ensino de literatura africana e afro-brasileira em sala de aula. Resumo: o presente trabalho tem como objetivo apresentar a literatura africana e afro-brasileira através de grandes nomes do cânone literário, evidenciando seu papel como parte construtiva na literatura mundial, embora venha ultrapassando grandes percalços no decorrer dos anos, atravessando o muro do preconceito racial, a literatura africana, que foi tida como literatura marginalizada, conquistou seu espaço nas prateleiras de livrarias e alcançou as escolas, os livros didáticos, a formação de jovens pensadores, pois através da educação e das metodologias usadas em sala de aula, o preconceito racial pode ser desmistificado. Palavras-chave: literatura africana, sala de aula, metodologias. Introdução. A história da literatura africana e afro-brasileira foi escrita à base de extremo preconceito. Por se tratar de uma cultura oposta à qual o poder dominava, percorreu caminhos a qual foi taxada de literatura marginalizada. Com o passar dos anos, foi conquistando espaço, embora ainda nos dias atuais se encontre preconceito racial. A literatura africana e afro-brasileira tem muito que contribuir para a educação, pois leva consigo fortes traços da sua cultura e diversidade. Por se tratar de um ambiente que recebe diariamente inúmeros jovens com traços, costumes e culturas distintas, a escola é o principal local para se desestruturar qualquer nicho de preconceito que possa existir. Através do uso de metodologias em sala de aula, é possível que a literatura africana e afro-brasileira corrobore positivamente para o crescimento e evolução do estudante. Fundamentação teórica. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas, e a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. É preciso reconhecer ainda que a literatura, seja ela brasileira ou africana, não está tão presente nas salas de aula quanto deveria. Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Como proposta para trabalhar a literatura afro-brasileira em sala, demos como exemplo este livro, que conta a história de duas irmãs negras e pobres que vivem à mercê de seus senhorios. Um texto épico e lírico, realista e mágico, que revela, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Ele está disponível nesse link. Metodologia. Como ponto de partida para a coleta de dados para a realização desse trabalho, estudamos trabalhos já realizados nessa área e a pesquisa seguiu os seguintes critérios: coleta e armazenagem de dados com base em pesquisas já realizadas, definição das plataformas de pesquisas, levantamento das publicações envolvendo esses temas, leitura para extrair citações de autores para a fundamentação dos temas tratados aqui. Resultados e discussões. Diante do que foi argumentado acima, entende-se que a literatura africana e afro-brasileira é de grande importância para o currículo escolar e traz consigo somente agregações de valor no que tange o desenvolvimento do educando, não somente para o conhecimento literário educacional, mas para a sua formação como ser pensante e livre de preconceitos. Durante demasiado tempo, a literatura africana sofreu grande preconceito racial. Por vir de uma cultura diferente da qual imperava na região, foi preciso grande resistência para que se conseguisse alcançar as conquistas atuais.
Através de movimentos de luta contra o preconceito racial, a literatura africana foi conquistando seu espaço na sociedade, trazendo consigo uma gama de cores e diversidade cultural. Por fim, conclui-se que a escola é o principal espaço para propagar diferentes formas de cultura e toda a diversidade. Por se tratar de um lugar que acolhe diferentes culturas e costumes, pode, através do conhecimento e das metodologias usadas em sala, trazer à luz a literatura africana e afro-brasileira, não somente, mas como também a literatura em si, pois, mesmo depois de concedidos alguns avanços nessa vertente, o uso de livros literários, conversas e acolhimentos de diferenças em sala de aula ainda é bastante escassa. Essas são as referências que usamos para poder produzir o nosso trabalho. Muito obrigada, bom dia.